porque para falar agora sobre o MIT, o módulo de inclusão de tributos, lá na DCTF Web, e essa, como é que a gente fala? Unificação entre a DCTF convencional, que você conhece desde 1500, com a DCTF Web, que é um módulo novo do governo. Para falar sobre isso, eu vou chamar minha querida amiga, que é gente boa demais, desde o primeiro dia que ela falou comigo aqui na Contimatic, ela foi uma simpatia e ela já se colocou à disposição para fazer essa palestra com a gente. Então, ela que é formada em Ciências Contábeis pelo Mackenzie e em Gestão Empresarial pela IFSP, possui especialização em Controladoria, Auditoria Financeira, Direito Previdenciário e Legislação Trabalhista. Ela vai falar tudo com vocês sobre a DCTF Web e o módulo de inclusão de tributos, o MIT. Por favor, pessoal, ó, todo mundo coloca no chat a palavrinha mágica show, porque nós estamos aqui com Edilene Gaivota. Ela está por aí, produção? Pode colocar ela aqui. Chegou? Ô, Edilene, minha amiga! Que felicidade! Cheguei aqui, peguei um voo, como sou uma gaivota, vim voando aqui para chegar a tempo aqui e ter esse momento com vocês. Muito feliz de estar aqui, feliz de saber que tem muitas pessoas que estão buscando se atualizar, não querem ficar para trás, e isto é muito importante. E aí, eu vou até puxar o gancho, gente. Dá um like aí, porque vai ser um conteúdo. Olha, a Dai deu um show aqui. Eu quero chegar perto dela aqui também, trazer esse show aqui para vocês. E eu quero agradecer. Agradecer aqui ao Maurício, ao convite, à Contimatic, para poder trazer todo esse conhecimento. Tenho grande experiência com a Contimatic, foi uma das primeiros sistemas que eu trabalhei, então tenho aí um carinho enorme e mais carinho aí por quem está aqui assistindo, porque um horário desse, dia 12, aí é loucura, né? O pessoal do fiscal está aqui escutando para entender essa unificação acontecendo, um sonho que eu tinha lá atrás, ver todo mundo junto, unidos, trabalhando com o mesmo objetivo, né? Cumprir a obrigação ali, fazer o melhor para o cliente. Tem coisa melhor que essa? Esse horário? Não tem. Edilene, obrigado. Ó, pessoal, segue ela, @Edilene Gaivota, @contadora no Instagram, tá aqui embaixo, aparecendo embaixo do nome dela ali. Aproveita também, se não estiver fazendo nada, me segue, né? @Maurício Barros Contador, tá? E tem prêmio lá no @Contimatic Fênix, você vai lá e tchan, beleza? Edilene, eu não vou nem perder tempo aqui, eu quero agradecer você demais. Você sabe o carinho e a felicidade que eu tô. Mas eu quero deixar você com essa galera, porque o povo está ansioso, está fazendo pergunta desde ontem. Eu imagino. Sempre quando surge uma obrigação nova, as perguntas elas vêm junto. E vamos tentar aqui, né? Como é que é. Sei bem como é que é. Essa quantidade de dúvidas. Beijo, Edilene. Obrigado, viu? Estou por aqui. Qualquer coisa é só chamar. Obrigada. Pedi para vocês colocarem aí o material, porque eu não quero nem perder tempo para poder olhar as perguntas, mas eu vou dizer para vocês, vou tentar responder ao máximo. O meu conteúdo ele vem aí trazendo já muita clareza em algumas coisas, mas eu vou tentar, à medida que olhar algumas perguntas, vou tentar, gente, porque 1.600 pessoas... Imagina cada um desses fazer pergunta, a gente nem consegue chegar até o fim. Porque falar do MIT na DCTF Web é um assunto bem complexo para quem nunca mexeu, nunca trabalhou com DCTF. É um ponto de interrogação, o que é isto? E, ao mesmo tempo, nós temos o pessoal que já está acostumado com a DCTF Web, com a DCTF, mas não conhece DCTF Web. Então, eu vou tentar trazer aqui um mix de tudo para a gente entender o funcionamento dela lá dentro, como que vai funcionar essa DCTF Web. E aí, eu tenho que iniciar trazendo alguns pontos importantes. O conceito do que é uma DCTF Web, do que é uma DCTF, para que a gente possa aí entender o que é que vai e o que não vai. Então, o que é a DCTF Web? Ela surgiu ali no momento em que
foi validado o E-Social e FD-Reinf como módulos do SPED. DCTF Web não é um módulo do SPED, mas ela se complementa com o SPED. Por quê? Porque ela tem um objetivo de recepcionar os débitos, os créditos da empresa, e essas informações ela vem através do E-Social, com a folha de pagamento, lá no S1299. Nós temos a FDRINF-CP, Contribuição Previdenciária, que ela vem com o R299. Temos a FDRINF, a RET, que trata dos tributos federais, que, por sinal, a Day falou sobre ela lá na DIRF. Então, essas informações ela recepciona, e quando ela recepciona, a gente transmite. Quando eu tenho o ato de transmitir, eu estou confessando aquele meu débito. Eu estou no ato de confessar. Quando eu confesso algo, eu assumo toda a responsabilidade por aquilo. Então, quando a empresa confessa esses débitos e esses créditos, ela assume toda a responsabilidade sobre o pagamento desses tributos. A DCTF Web, ela gera uma guia para pagamento. Após a transmissão dela, ela vai gerar essa guia de pagamento. A forma de transmissão dela, diferente de um PGD, a gente já vai direto lá no portal do ECAC. E aí grava essa palavrinha, porque ela vai ser mágica quando eu falar dos prazos. Ela é transmitida através do gov.br. E aí, para quem está acostumado com ele, já entendeu por que eu disse isso. Então, ela é transmitida lá no portal do ECAC. Você transmite ela, você não depende de um software, de um sistema para levar a informação. Porque pode sim o teu software mandar a informação, tranquilo. Aliás, agiliza o processo. Mas você também pode fazer isso dentro da própria DCTF Web. E o que acontece? Quando eu confesso essas informações, esses débitos, automaticamente ele vai para a situação fiscal da empresa e ele fica lá pendente, como a vencer. Fica lá aparecendo, não dá nenhum impedimento para a empresa de tirar uma CND, porque ele está a vencer. Mas passou o prazo, e aí eu vou dizer para vocês, o prazo é dia 20. Deu dia 21, às 0 horas e 1 minuto ali, virou o relógio, virou o dia, já vai ficar com saldo devedor, e ali a gente tem uma situação. Qual a situação? O bloqueio da CND. Então, agora a gente vai ter que tomar um cuidado quando chegar o MIT, porque tem bloqueio de CND. Fora isso, ela tem outras penalidades, tem várias penalidades, por isso que a gente precisa entender ela. E uma das principais é a omissão da declaração, porque ali gera uma multa. Essa multa, a multa do MAED, ela é com base no valor da contribuição declarada. Então, para a gente parar para pensar, DCTF Web, quando ela iniciou magrinha. Ela tinha lá só as contribuições previdenciárias do E-Social e da REINF. Era magrinha. Quando foi 2023, ela incorporou lá, pegou um pezinho em maio, recebendo o imposto de renda de pessoa física vindo lá do E-Social. Ela ficou mais fortinha. Aí a Receita falou, olha, ela está ficando fortinha, vou dar mais alimento para ela. Aí, em setembro de 2023, a gente recebeu as informações do REINF-RET. Aí ela incorporou mais ainda. Aí, é claro, o ano passado, Receita divulgou aí, nós vamos agora alimentar mais ela. Agora ela vai ficar robusta. Por que robusta? Porque ela vem com MIT. Então, ela vai recepcionar agora mais débito. Lembra que eu falei que era uma confissão de débito? Então, agora você vai confessar os seus débitos com o MIT lá na DCTF Web. E a DCTF Web, ela tem 3 tipos. Nós temos ela com débito ou com crédito.
Nós temos ela sem débito, zerada. O que é esta zerada? É quando eu mando as informações da FDRINF-RET. Exemplo, distribuição de lucro. Quando eu mando um valor que é base de tributação, mas ele não tem a retenção. Isso é o quê? Um fato gerador. Aconteceu um fato gerador, mas não gerou tributo. Mas ela tem que ser transmitido, o RET, para a DCTF Web, então ela vai ser zerada. E nós temos, e aqui eu vou falar até dezembro, porque vai ter a mudança com o MIT em relação a isso, a sem movimento. O que era uma DCTF Web sem movimento? É quando eu não tinha nada do e-social, nenhuma informação do e-social e nenhuma informação da FDRINF. Então, esta é uma declaração sem movimento. E ela tem, portanto, a obrigatoriedade de entregar. Isso até dezembro de 2024, e nós vamos falar sobre as mudanças mais para frente. O que acontece aqui? Aqui, as empresas, o e-social FDRINF não é obrigado a entregar sem movimento. Mas como eu tinha a obrigatoriedade da DCTF Web, então eu tinha que transmitir uma informação de uma dessas obrigações zerada para que ela entendesse que não tinha movimento. E ali eu transmitia. Se eu não fizesse isso, eu tinha o quê? Omissão de declaração, dava bloqueio na CND e também ali eu tinha penalidades, as multas referentes a isso. Como que fica olhando para o MIT? Eu vou explicar o que é o MIT, mas eu já trouxe aqui a visão sobre essa situação da DCTF Web sem movimento, para que fique claro para a gente o que é uma DCTF Web sem movimento. Por quê? Pode ser que a empresa não tenha nenhuma informação de REINF, não tenha nenhuma informação do e-social, mas ela pode ter informação do MIT. Então, ela não é uma DCTF Web sem movimento. E aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar. Uma REINF sem movimento, um e-social sem movimento e um MIT sem movimento, aí eu estou falando da DCTF Web sem movimento. Quando eu tenho uma REINF sem movimento, um e-social com movimento, e o MIT pode não ter movimento, eu estou dizendo que é uma DCTF Web com movimento. Ou seja, a DCTF Web agora, para ela ser sem movimento, ela não pode ter nenhuma informação e nenhuma dessas três obrigações acessórias que estão alimentando a DCTF Web. E é o cuidado que nós vamos precisar ter agora, porque pode ser que a empresa tenha, sim, informação do MIT. E pode ser que a tua empresa lançava lá a DCTF PGD sem movimento, mas existia movimento dentro do e-social. E movimento, gente, é fatos geradores, ou seja, folha de pagamento, nota fiscal de prestação de serviço ou retenção do rendimento do capital, tudo isso é movimento. E aí, como que vai ficar, como que está a origem das informações da DCTF Web? Desde janeiro, 1º de janeiro de 2025, quando substituiu a DCTF PGD, é aquele programa que a gente precisa baixar no computador e depende do ReceitaNet para transmitir. Então, desde que foi substituído, que foi 1º de janeiro, a DCTF Web vai começar a recepcionar essas informações. Apesar do módulo MIT ainda não estar liberado, ele vai ser liberado, a previsão dele é 17/2, mas ele vai mandar as informações para a DCTF Web. Então, ela ficou gordinha por quê? Ela recebe o e-social, ela recebe REINF-CP, REINF-RET e agora o MIT. Então, ela tem 4 módulos de informações que estão chegando nela. Claro que ela não tem só essas informações. DCTF Web, a gente tem muita informação lá. A gente tem DCTF Web diária, mensal, anual, e aí são informações que a gente precisa de mais tempo para poder aprofundar ela. E aí a gente vem entender o que é esse MIT.
O MIT é a substituição da DCTF-PGD. E o que a DCTF-PGD fazia? Ela tinha um ato de somente declarar os débitos, os pagamentos, compensações, ou seja, os créditos que a empresa tinha. Mas ela só declarava, ela não confessava, ela não gerava guia. Era o ato de declarar. Agora, no MIT, a gente vai confessar isso, tá? Então, vamos confessar ali tudo que acontece com a empresa. O MIT, ele vem substituindo, isso daí já era previsto que iria acontecer em algum momento. Temos observado que a Receita tem trabalhado cada vez mais para deixar todas as informações sendo transmitidas pelo módulo web, através de um arquivo, para que não fique gerando PGD, aquela coisa de ter que baixar. Então, eles estão buscando cada vez mais levar essas informações para um ambiente web. E o MIT, ele vem fazer isso. Só que o MIT, o que é que ele vai declarar, gente? Ele vai declarar os tributos sobre a receita da empresa. Seja receita sobre o faturamento, então nós temos tributos ali que incidem sobre o faturamento, e sobre o resultado da empresa, que é o lucro dela. Então, eu tenho tributos para cada uma dessas situações. E é aqui que eu vou transmitir estas informações. A base de dados para a DCTF Web é o MIT. O MIT é um arquivo que a empresa pode pegar o arquivo do seu sistema, como você já tem hoje, ele está ali, já tem até ele já a documentação técnica mostrando como que é o arquivo, você vai importar esse arquivo lá dentro. Mas você também vai poder fazer de forma manual. As regras de periodicidade continuam a mesma. Então, eu vou ter lá ela mensal, eu vou ter ela lá trimestral, eu vou ter ela anual, eu vou ter que observar o quê? O regime tributário da empresa. Eu vou ter que olhar os tributos que essa empresa é obrigada a recolher. Então, esse é um ponto que a gente vai fazer. E a transmissão deixa de ser pelo PGD, pelo ReceitaNet, passa a ser transmitida diretamente, importando o arquivo ou no ECAC, lá no módulo da DCTF Web. E aí, eu vou utilizar o quê? O ECAC. ECAC é o gov.br. Vocês vão entender por que isso. Lá, a gente não vai lançar no MIT os créditos. Agora, a gente vai lançar somente os débitos e as suspensões de tributos. Então, os créditos, como a gente fazia no PGD, já não entra mais. Aí, a importância de você entender como funciona a DCTF Web e as suas funcionalidades, tá? Penalidade, ela vai ter? Sim, ela tem as penalidades próprias, sim, dos seus tributos, porque nós temos regras ali em relação aos tributos, mas ela tem as penalidades da DCTF Web. Por quê? Ela está dentro da DCTF Web, gente. Ela vai estar dentro da DCTF Web. Não é um módulo à parte, como hoje a gente tem de reclamatória trabalhista, de aferição de obra. Não, ela está dentro, lá dentro. E aí, quem é finalmente obrigado a entregar o MIT? Quem são essas empresas? Nós temos as empresas do lucro real, do lucro presumido, as empresas que são pessoa física equiparada jurídicas, os consórcios, cooperativas, tem as sociedades de contraparticipação, nós temos as unidades gestoras de orçamento, órgão público aqui, temos as entidades isenta e imune, também estão obrigadas a entregar o MIT. Aí vocês devem estar perguntando, mas quem não é obrigado? Aí nós entramos aqui. As empresas do Simples Nacional, depende. Existem exceções para as empresas do Simples. Então, empresas do Simples, elas em si não são obrigadas, exceto quando ocorrer
o fato gerador dessas exceções. Então, ela vai ser obrigada. Os MEIs não precisa transmitir. Órgão público da administração direta, Estado, município, Distrito Federal, eles não vão precisar transmitir. As autarquias, as empresas inativas, o que vai acontecer com elas? A gente precisava, no PGD, todo ano, reenviar ali, dizendo que a empresa ela não tinha movimento, que era uma empresa inativa. A gente mandava com a informação inativa. Aqui, dentro do MIT, ela vai ter que mandar somente a primeira competência, informando ali que ela é inativa, e as demais, ela não precisará mais informar. Aí eu vou chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa. Porque a empresa inativa, a gente entende que ela não tem nenhuma movimentação financeira. Nenhuma movimentação financeira. Então, ela é inativa. E ela tem ali 12 meses ali sem movimento, totalmente inativa. Mas nós temos empresas que, por acaso, o sócio tem um plano de saúde. Mas ele não tem folha de pagamento, ele não tem distribuição de lucro, ele não tem receita. Já pararam para pensar como fica isso lá dentro? Porque ela não é inativa, né? Ela não é uma empresa totalmente sem movimento, uma vez que eu pago o plano de saúde, e o plano de saúde está sendo pago com o valor da empresa, porque está no CNPJ. Quem é que está bancando esse valor? Coisas para vocês pensarem, porque se vocês tiverem dúvidas mais profundas sobre isso, depois eu vou falar para vocês como a gente resolve isso. Empresas baixadas. Então, quando eu baixo uma empresa, eu vou ter que, no segundo mês, ali no mês subsequente, a baixa dela, transmitir um MIT sem movimento. Nós temos as empresas que são fundos de investimento e as entidades isentas imunes. Aí também é uma outra questão. Por quê? As entidades isentas imunes podem estar desobrigadas do MIT, exceto algumas exceções que podem acontecer, mas ela está desobrigada. Mas não quer dizer que ela não tenha obrigação com o E-Social e com a FDREINF, porque ela pode ter fato gerador lá, exemplo, um templo religioso. Ele tem lá o padre ou pastor, eles recebem. Onde está sendo informado esse pagamento para ele? Que é uma remuneração, tem que estar lá no E-Social. E esse templo religioso, ele não contrata pessoas para fazer limpeza lá, ou uma manutenção? Será que não tem serviços prestados ali dentro? Será que ela não toma serviço? É um cuidado que a gente vai ter que ter. Não é porque na DCTF PGD eu fazia isso, que quer dizer que na DCTF Web eu vou fazer a mesma coisa. Temos os consórcios ali em questão de negócios jurídicos e o contribuinte individual, pessoa física. Esses estão desobrigados a entregar. Quais são os tributos? Eu vou fazer essa dos tributos e vou responder um pouco de perguntas, tá? Nós vamos intercalar aqui. Eu vou falar somente alguns, os principais, porque nós temos vários fatos geradores e tributos que precisam ser informados. Nós temos o PIS, e olha que interessante, o PIS, nós vamos ter para as empresas que são imunes e isentas, elas são obrigadas ao PIS. Então, elas vão ter PIS sobre folha de pagamento lá dentro da DCTF-UM. Mas ela pode tomar um serviço. E se ela toma um serviço, tem PIS sobre a prestação de serviço. Olha que interessante. E nós temos as empresas que têm faturamento, que também vai ter ali o PIS sobre o faturamento. E a COFINS? COFINS nós vamos ter do MIT e da REINF. São duas declarações que vão entregar os mesmos tributos, mas que são apurados de formas distintas. Um vai para a DIRF, outro vai ficar no MIT. Então, são formas distintas. Disseram que travou? Travou aí para vocês? Me diz se vocês estão me ouvindo. Nós temos a contribuição social sobre o lucro, que aí a gente está falando que tem
tanto na prestação de serviço, quanto lá no resultado da empresa. O imposto de renda de pessoa jurídica, a mesma coisa. Eu tenho lá na REINF, também posso ter aqui no MIT. E nós temos o IPI. Esses são alguns, porque nós temos outros que também vão ser incorporados aqui. Agora, eu vou pedir para o pessoal tirar o material, que eu vou responder algumas perguntas, e depois a gente volta exatamente nessa tela aqui. Para a gente poder, porque eu sei que vocês têm muitas perguntas, eu vou aqui tentar selecionar algumas, gente, porque vocês me mandaram bastante coisa. Eliana Camparano, ela diz assim: dizem que será liberado a emissão das guias, mesmo sem o envio da DCTF Web. Correto, com o MIT, nós tivemos uma mudança na DCTF Web, e eu vou falar sobre ela mais a fundo, mas o que acontece agora? Como o MIT ele traz prazos de pagamentos diferenciados para cada tributo, então nós temos tributos que ele está lá no primeiro dissêndio, no segundo dissêndio, no terceiro dissêndio. Para quem não entende aí a regra de dissêndio, do dia 1 ao dia 10, primeiro dissêndio, do dia 11 ao dia 20, segundo dissêndio, do dia 21 ao dia 30, ali, ou último dia do mês, terceiro dissêndio. Então, eles têm regras ali de datas de pagamentos diferentes, de acordo com o teu dissêndio. Então, neste caso, o que vai acontecer? E se tivesse que transmitir DCTF Web, imagina a quantidade de retificadora. Não vai ser isso. A DCTF Web, agora nós vamos poder, vai ser liberado isso, gente, previsão, 17/2, semana que vem. Então, vai acontecer assim, eu transmito tanto o E-Social quanto o REINF e o MIT, e ali eu posso fazer a emissão da guia de acordo com os tributos que eu vou pagar ali. Então, eu vou fazer essa emissão, porque os tributos do E-Social e da REINF vencem já no dia 20. Então, eu preciso fazer a emissão deles. Mas, se a gente olhar, a maior parte dos tributos do MIT está no dia 25. Vou poder emitir ele separado, sem precisar transmitir o quê? DCTF Web. Não vai ser mais necessário fazer isso. Quando que vai estar liberado isso? Previsão 17/2. Tá? Então, a partir de agora, a gente não tem mais a necessidade de transmitir a DCTF Web, salvo uma exceção que ainda não temos um posicionamento da Receita que é referente aos PERD-COMP, tá? Quando subir o MIT, a entrega, foi a Cláudia Marques, quando subir o MIT, a entrega de uma vez, então assim, você vai lembrar que tem o pessoal do E-Social, da REINF, e vamos ter a informação do MIT. Se você já apurou todo o seu MIT, você vai transmitir ele e importar todo o arquivo. Mas pode acontecer de você ter partes da apuração. A DCTF Web vai recepcionar esses dados, tá? Mesmo você não informando tudo de uma vez. Tem regrinha para isso? Tem. Tem sim, para você estar trazendo, importando. E a regra é a data de transmissão, que foi prorrogada, né, gente? A DCTF Web até dezembro, competência de dezembro de 2024, que foi transmitido agora, dia 15 de janeiro, o prazo era dia 15 de janeiro. Dia 15, era sempre no dia 15 ou no próximo dia útil. Mudou-se com o MIT para o dia 25, vocês vão lembrar disso, porque dezembro, na nossa IN 2237, falou-se sobre isso. Passava para o dia 25 devido à entrada do MIT. Mas a gente teve sexta-feira uma alteração, e nessa alteração, a IN 2248, que ela prorrogou a DCTF Web até o último dia do mês subsequente à apuração do tributo. Gravem isso. A apuração do tributo. Então, é no mês subsequente. Para o E-Social REINF, gente, tranquilo. Agora, para quem está na DCTF PGD, vocês lembram que a gente tinha o prazo até o dia 15 do segundo mês subsequente. Então, agora o nosso prazo diminuiu. Então, a gente precisa lembrar, fechou a competência, apurei os tributos, vou transmitir ele ali na próxima competência, essa informação. Então, foi prorrogado até o último dia do mês, dia útil, tá?
Lembre disso, dia útil. Com isto, e como o MIT, eles estão aí trabalhando com o MIT para liberar para nós, entendeu que as empresas precisavam de um período maior para se adaptar. Então, a competência de janeiro de 2025, ela foi prorrogada. A competência de janeiro, não foi as demais, só janeiro. Foi prorrogada até dia 31 de março. Quando chegar em 31 de março, nós vamos ter competência de janeiro e fevereiro para transmitir o MIT, tá? Mas só que a regra diz que é até. Então, se você conseguiu o teu MIT antes desse prazo, a gente transmite. Não espera, porque nós vamos estar num ambiente onde é o gov.br. Já vou falar para vocês por que isso. O gov.br sabe que no momento em que muitas empresas estão mandando várias informações ao mesmo tempo, e a gente tem que lembrar que o Brasil inteiro vai estar mandando essa informação, ele costuma travar. Então, é perigoso aí você deixar para a última hora. Cláudia Marques. Mas aqui já precisei entregar antes para poder enviar as guias de INSS. Cláudia, não tem nenhum problema. Pode transmitir. Se você pudesse esperar dia 17, tranquilo. Mas se não pode, não tem problema nenhum. Por enquanto, tá, gente? Porque nós estamos nessa fase de adaptação. Quando passou essa primeira competência lá, a competência de janeiro, quando for para fevereiro, a gente já vai ter que tomar um certo cuidado por causa das retificações, porque tem algumas questões com retificação que pode impactar a tua empresa. Aí aqui a Clândia não deu para esperar, tranquilo, pode transmitir, não tem nenhum problema. O que vai acontecer é que tua DCTF Web vai ser retificadora. Núñez Júnior Brito Ferraz. Empresas optantes do Simples Nacional são obrigadas? Ela não é obrigada, mas ela tem exceções. Exemplo, o IOF é uma exceção. Ele não está sendo apurado dentro do DAS. Então, pode acontecer de você ter que ir lá e ter que lançar ele. Mas tem outras exceções. Jardel Valderrama, acho que é isso. Então, continuamos a gerar o DARF e o PIS e a COFINS como antes? Não, Jardel. Não, exceto aqueles que são diário. Que diário realmente você vai lá no Sicalc e vai gerar lá no Sicalc. Ou se aquele pagamento do tributo foi antes dali do dia 17, quando vai ser liberado, aí tudo bem. Mas do contrário, não. Você vai aguardar ali a entrada da liberação, vai escriturar o MIT, porque, gente, os DARF agora vão ser emitidos dentro da DCTF Web. Mas se eu emitir pelo Sicalc, então quer dizer que eu não vou ter mais como? Não, calma. A DCTF Web, ela até entende isso, mas a gente tem regrinhas lá para que ela faça esse entendimento. Aí, você vai precisar se aprofundar nas funcionalidades que tem dentro da DCTF Web para você fazer esse mecanismo. Mas a regra é clara. Agora, os tributos vão ser transmitidos no MIT e vão ser geradas as guias através da DCTF Web, tá? Por isso que ela liberou de você emitir o DARF sem precisar transmitir a DCTF Web. Débora Camargo. Esse mês já vamos ter que entregar um MIT ou foi prorrogado junto com a DCTF Web? Essa resposta eu acabei de dar ali, dizendo da prorrogação, nem vou repetir, vou pular para outra. Paulo Costa, PIS e COFINS será gerado pelo MIT? Sim, pelo MIT, acabei de falar também. Thaís, empresas filantrópicas sem fins lucrativas vão precisar entregar? Olha, depende lá. Se ela tem o MIT, só se ela tiver alguma exceção. Vou falar das filantrópicas. Às vezes ela pode ter algum pagamento de remessa para exterior ali, porque contratou algo, como eu posso falar? Um tipo de atividade tecnológica ali, um recurso tecnológico, então ela vai ter ali uma remessa a ser feita, tá? Para o exterior.
Ó, esse é o Henrique Contábil. Quais exceções do Simples? Eu já dei uma, gente. Se vocês quiserem saber mais dela, até coloquei lá no material que eu tenho um curso aí semana que vem que eu vou aprofundar tudo isso, tá, gente? Se vocês quiserem aprofundar mais a fundo sobre esses tributos, sobre tudo que vai ser lá, eu vou trazer lá, lá no curso, vou estar falando detalhadamente esse curso, tá? Tá, eu junto com o DP Conectado, fazendo aí um curso sobre a nova DCTF Web. Mas aqui eu vou tentar trazer o máximo de informação. Não é que você vai ficar sem informação, não, tá? Mas é que tem algumas coisas mais detalhadas para a gente falar dessas exceções do Simples, tá? Existem algumas regrinhas lá. Empresas filantrópicas, já falei. Todo mundo quer saber das exceções do Simples. Já falei das exceções, gente, que deu exemplo do IOF. Todo mundo ficou curioso agora, né? Paulo Torres. E nem certificado digital, como faz as inativas? Vamos lá. A gente sabe que as empresas que são enquadradas ali no Simples, Nacional ou os MEIs, eles podem fazer ali pela conta gov.br. A gente pode fazer, sim, a transmissão dessa informação. Então, sua empresa está lá inativa, você pode fazer a transmissão dessa informação, tá bom? Dá para você fazer a transmissão. Deixa eu ajustar aqui, que eu acho que acabando a minha bateria aqui. Perdão. Então, você pode fazer ali a transmissão, tá bom? Com a sua conta gov.br. Aí dá para você fazer. Gente, isso aqui no ao vivo é assim, tá? Então, eu vi que minha bateria estava acabando, eu tenho que ajustar aqui para ela não correr o risco de eu falar para vocês e não ter bateria. Então, vamos lá. Outra pergunta. Janaína, como será feito o controle dos créditos, já que agora não serão mais declarados os pagamentos, somente os débitos, né? Então, são funcionalidades lá dentro da DCTF Web, a gente tem como fazer a vinculação de pagamentos, tá? Então, nós vamos vincular esses pagamentos lá dentro. É possível, tá? Já vi na empresa inativa, já enviou a DCTF Web. Vamos lá falar sobre isso. Então, dá o outro ponto. Como eu vi que tem bastante pessoas perguntando das empresas inativas, o que pode ser feito ali com as empresas inativas, o que acontece com as empresas inativas, tá? As empresas inativas, que ela não tem realmente nada de movimento, nem do E-Social, nem da REINF, nem da DCTF Web, REINF, MIT e E-Social, essas empresas, se elas já transmitiram no passado a informação dizendo que elas não têm movimento, isso vai prevalecer. Ela não vai precisar mandar o MIT, tá? Então, se no ano passado você já mandou a informação dizendo que a tua empresa é sem movimento, ela não teve nada de movimento, você não vai precisar transmitir aí o MIT com essa informação, tá? Basta você ali fazer direto a informação. Opa, perdão. Basta vocês fazer direto a informação. A DCTF Web já vai assumir que você está sem movimento. Então, quem já fez sem movimento não precisa se preocupar. Está mudo para vocês? Alguém disse que ficou mudo? Me responda aí. José Donizete, as obrigações inseridas no MIT, PIS, COFINS, serão apuradas para recolhimento de DARF separado? Não, tudo dentro da DCTF Web, tá? Só que você pode fazer o quê? A impressão desse DARF separado. Tenho empresa que foi enviado os DARF de PIS e COFINS. Vai ter como retificar? Bom, se os DARFs que você já apurou ali da Receita, você gerou no Cicalc Web? Se você gerou no Cicalc Web, não precisa retificar. Você vai mandar um MIT, mas lá dentro da DCTF Web nós vamos ter a funcionalidade para que você faça um vínculo desse pagamento, tá? Tem como vincular.
MEI, eu já respondi aqui, MEI não tem obrigatoriedade. Vamos ver. Gente, todo mundo querendo saber das exceções. As exceções eu já dei um exemplo aqui para vocês, que é do IOF, exceções do Simples. Pergunta aqui da Ari, essa daqui pergunta interessante. A FD contribuição será descontinuada? Não, gente. Ela se mantém. Gente, os módulos do SPED, eles não vão ser encerrados. Eles se mantêm da mesma forma, tá? Não vai ser, até porque a gente apura lá. Lembra que tem empresas que vai ter saldo credor, então a gente vai ter que apurar esses tributos lá dentro da FDF para saber, dentro da FD Contribuição, para saber se a gente tem que levar esses débitos aqui para dentro do MIT, tá bom? Então, ela não vai continuar, continua. Como fazer com os trimestrais? Alguns clientes pedem para antecipar. Vou dizer para vocês que nós vamos ter que aguardar dia 17, mas eu já vou te adiantar que a DCTF, a Receita, está trabalhando com isso para ter uma funcionalidade onde a gente vai poder fazer a emissão desses DARF. Mas você vai poder emitir, no caso da antecipação voluntária, que é esse caso, lá no Cicalc. Só que você só vai poder gerar no Cicalc Web, utilizando ali o código correto do DARF, para que a DCTF Web entenda isso que foi pago e, no momento devido, a gente fazer ali o quê? A vinculação dos pagamentos, tá bom? Vamos ver aqui outra. O RET vai ser obrigado a entregar. Quem tem o regime especial, o RET, sim, é obrigado a entregar, tá? O PIS irá ter 2, faturamento, folha, assim como COFINS? Exatamente, eu expliquei aqui. Nós temos o PIS da folha, que vai pelo E-Social, desde 2024, né? Desde janeiro de 2024. O PIS está sobre PIS sobre folha, já é apurado no E-Social, vai mandar. Se tem PIS sobre a prestação de serviço, desde setembro de 2023, está indo lá pela FDRINF, e agora a gente vai ter o MIT. Suspensão, às vezes a empresa pede uma suspensão, exemplo, para apuração do IPI, muito comum. Então, aí ela pediu ali a suspensão desse pagamento, ela entra com mandato judicial, ela vai ter liminar, ela vai ter sentença. Então, é o advogado, ele cria ali uma defesa para que não seja apurado aquele tributo, tá? Então, é esse tipo de suspensão que a gente tem. Quando a gente entra, pode ser via judicial ou via administrativo, mas a gente tem um advogado ali intermediando essa relação. Deixa eu ver aqui. Tem muita pergunta, gente. Eu vou tentar aqui voltar para o material e depois eu volto aqui, porque eu estou tentando trazer muitas coisas, eu vou falando aqui. Se vocês tiverem alguma. Sem a transmissão, essa é boa. Carol, sem a transmissão da DCTF Web, janeiro de 2025, não corremos o risco do MAED? Se você fizer a transmissão até 31/3, não tem MAED. Mas se você fizer 1º de abril, tem MAED sim, tá? Aí vai ter MAED. Então, vamos dar sequência aqui, depois eu volto para as perguntas, porque eu respondi bastante perguntas aí, senão a gente... para vocês entenderem algumas coisas, e muitas perguntas de vocês vai ser sanada aqui. A apuração da nova DCTF Web, como que ela fica agora? Então, nós vamos ter informações na DCTF Web, que é apurada pelo E-Social. Gente, E-Social e FDRINF, por favor, mantenha a sua rotina, não mude, porque o prazo da obrigação do E-Social, REINF-CP, REINF-RET, é o mesmo. E qual é o prazo? Até o dia 15 do mês subsequente. Ou seja, se esse dia 15 não for dia útil, para o próximo dia útil. Mas é dia 15. Ou, o que eu quero dizer? Vocês têm até o dia 17 para transmitir. Não mude o processo, que
Foi difícil criar esse processo. Não mude ele já está criado. Agora a gente precisa criar processos com o MIT e ter uma mãe, pai para a DCTF Web, que agora eles vão precisar disso, tá? Mas REINF e social, mantém seu prazo, continua da mesma forma, continua mandando as suas obrigações. A questão é a guia de vocês, que vocês vão poder ir lá na DCTF Web e emitir a guia. Antes, a gente era obrigado a fazer a transmissão da DCTF Web. Agora, não mais. Eu posso ir lá e emitir. Claro que isso vai acontecer quando? A partir do dia 17 de liberado o módulo, porque a gente depende da receita aqui, essa é a previsão. E o MIT? O MIT você tem até o último dia do mês subsequente à apuração do tributo para poder mandar a informação. Então, até o dia 30, ou se o mês for 31, mês 28, 29, até o último dia do mês, você tem ali o prazo para transmitir a tua informação, escriturar ela e ali fazer a geração da tua guia. E aí, na geração da guia, eu vou falar porque é o cuidado que a gente vai precisar ter agora. Porque enquanto eu estava com o E-Social REINF, era muito tranquilo. Eu transmitia a DCTF Web e emitia a guia lá e estava tranquilo. Agora eu tenho outros tributos entrando na jogada. E o que vocês vão notar, para quem não está adaptado, quando você transmitir a DCTF Web, você vai ver todos os débitos lá dentro. Isto que você precisa aprender o quê? Funcionalidades da DCTF Web. Nós temos lá, dentro da DCTF Web, já existia e vai se manter. O DARF individual, que é quando eu transmito a DCTF Web, todos os meus DARF, eles são, todos os meus débitos são emitidos nesse único DARF. Eu tenho DARF parcial, quando eu escolho quais são os tributos que eu quero pagar, eu tico cada um deles ali, seleciono, então é um DARF parcial. Eu tenho DARF mínimo, porque a DCTF Web continua com essa regra. Se o seu débito for inferior a R$10, você não gera o DARF e esse valor fica acumulado para próximas competências. Quando você for gerar as próximas competências, seleciona esse débito, que é inferior a de R$10, ele vai somar numa única guia, comunicando lá referente qual competência que é, e ele não gera multa e nem juros. Então, porque DARF mínimo dentro da DCTF Web é acima de R$10. Abaixo disso, ele não emite. Temos a possibilidade de fazer DARF em lote. Então, o teu cliente liga lá para você e fala, olha, decidi pagar tudo que eu estou devendo lá dos tributos que estão da folha de pagamento, da prestação de serviço, ou lá da DCTF, que é o MIT, né? Do MIT, eu quero pagar tudo. Você tem como selecionar de todas as competências de uma vez e gerar o DARF. Dá para fazer ela em lote. E temos o DARF complementar. O que é isto? É quando eu já paguei parte daqueles débitos, eu vou vincular esses pagamentos e aí eu vou tirar um DARF complementar somente com os débitos que estão faltando, tá? Então, é isso que vocês vão ter que agora aprender aí a mexer e fazer. Vamos lá, daqui sequência. Aí, o DARF, nós temos o DARF. Eu trouxe algumas datas, não são todas, tá? Porque nós temos outros tributos com datas diferentes. Nós temos o E-Social no dia 20, tributos. Mudou a data de pagamento de tributos? Não, gente. O pagamento dos tributos continuam a mesma data. Não mudou nada, o vencimento é o mesmo. Mudou a dinâmica da DCTF Web, mas prazo de pagamento é o mesmo. Então, no E-Social, os previdenciário e tributário, dia 20, a FDREINF, tanto previdenciário quanto tributário, dia 20. O MIT, vindo com PIS, COFINS e IPI, dia 25. O IPI, cuidado, porque tem alguns que pode ser dia 10, vai depender da situação. Nós temos
o RPJ. O RPJ, nós temos ele. Gente, eu não sei o que aconteceu aqui, que parece que acabou minha energia aqui. Só um instante. Vou mudar de tomada. Agora eu vou. Aqui é os meus bastidores. Meus bastidores aqui, gente. Isso acontece, quem faz ao vivo. E quem quer aprender, aprende assim, no ao vivo. E aí, nós temos aí a situação. O RPJ, a contribuição social, que a tributação dele acontece lá no dia 30 e vai se manter o vencimento dia 30. Não mudou nada quanto a isso, tá, gente? Não mudou nada. E aí, eu até falei aqui para vocês, vou trazer de novo, vou abrir de novo para algumas perguntas. Para quem está interessado, vocês querem entender mais desses tributos, porque eu sei que vocês estão vendo aí, vi que tem muitas dúvidas para entender essas exceções que tem do Simples Nacional, entender essa parte do trimestre, como que acontece em relação para quem faz apuração por trimestre. Vamos ter essa possibilidade lá dentro do MIT? Tem, gente. Tem essa possibilidade de fazer a apuração continua da mesma forma. Apurei o trimestre, no mês subsequente, eu já informo esses dados, tá? Isso não mudou, continua aí, dessa mesma forma no MIT. O MIT vai trazer mais funcionalidades para quem tem aí essa parte da tributação, tá? E que faz apuração por trimestre. Vamos ver quando? Dia 17. A gente ainda não tem como enxergar no detalhe essas informações, tá? Mas se você quer aprofundar, entender, até para quem não entende o que é DCTF, PGD, quer entender um pouquinho dela, quer entender como funciona tudo dentro da DCTF Web, gente, tá aí o meu curso, ele é junto com o DP Conectado, vai lá no meu Instagram, que vocês vão ver lá o link do curso. Para quem quer aprofundar, vai ser semana que vem. Eu vou estar aí ao vivo falando para vocês. E retificações na DCTF Web, gente. Como que vai ficar isso daí? Porque quando a gente fazia o E-Social e FDRINF, isso era normal, a gente fazer a retificação, tá? Ela acontecia de forma normal. E agora, com o MIT, como que fica isso daí? Então, com o MIT, essas informações, a gente vai precisar ter cuidado. Por quê? Porque no MIT, a gente tem uma regrinha. Primeiro, se você está retificando uma informação que vai diminuir a base de cálculo, se vai diminuir essa base de cálculo, fiz lá, o que eu recolhi vai ser menor, então eu vou ter créditos a compensar, a Receita Federal vai segurar esse crédito para que ela faça a apuração desses valores, do que você retificou, e em cima disso, o que ela vai fazer? Vai pedir a apresentação de documentação. Se houver inconsistência, ela vai chamar a pessoa responsável por essa inconsistência para poder ali prestar esclarecimento. Então, a retificação, agora a gente tem regrinha nova. E qual o perigo aí também com a retificação, gente? Quando eu estou fazendo uma retificação, eu preciso mudar as origens. Eu vi muito isso acontecendo com o pessoal que estava retificando o E-Social, retificando o FD-REINF, retificava a obrigação e, tipo, um ano depois, só que esquece de avisar a empresa. A empresa tem relatórios contábeis, tem empresas que é obrigada a fazer CD, CF, e tudo isso, gente, gera impacto, pode dar o quê? Malha fiscal. Então, é importante vocês tomarem cuidado com a retificação. Estou retificando uma informação, então eu vou olhar a origem. Outro ponto importante com retificação. A maior parte desses tributos e a maior parte das empresas tem aí utilizado algum benefício fiscal, aqueles que são informados na DIRB, tá? Então, ela utiliza algum benefício fiscal. Que benefício fiscal?
ter ali, exemplo, o não recolhimento, para quem é da Zona Franca de Manaus, o não recolhimento do PIS, da COFINS, do posto de renda, da contribuição social sobre o lucro. Então, elas têm essas suspensões de pagamento, elas estão isentas. E aí, o que acontece? Você informa isso aonde? Na DIRP. Mas essa informação está só na DIRP? Não. A gente tem lá informações que estão lá na FD Contribuição. Nós temos informações que é alimentada na ECF. Quem é do RET está lá na ECF, a informação. Então, cuidado com a retificação. Lembre-se das origens. Aonde originou essa retificação? E DCTF Web, gente, ela não retifica nada, tá? Ela só aceita a retificação da origem, ou seja, tem que retificar o E-Social, REINF e o MIT. Ela não vai retificar nada por si só. Não tem esse mecanismo lá dentro. Então, você vai precisar retificar a origem. E depois da origem, você tem que olhar quais são os outros mecanismos, quais são as outras obrigações que possuem aquele mesmo dado. Nós temos situações do Simples que, se ele for desenquadrado com efeito retroativo, a gente vai ter que vir para o MIT declarar também o efeito retroativo dele. Então, parando para pensar a quantidade de coisas que agora a gente precisa tomar cuidado nessas retificações, e lembre-se que eles deixaram muito claro, gente, na IN 2237, que no momento de uma retificação, a Receita vai apurar as informações, vai solicitar a apresentação das informações, das inconsistências que eles encontraram, e, se for necessário, eles vão intimar a pessoa que transmitiu o MIT ali, que está transmitindo o MIT a DCTF-UM, para poder levar a informação. Então, cuidado aí com o que vocês estão fazendo. Antes de eu... Pode tirar o slide aqui, que eu vou responder mais algumas perguntas. Olha, gente, até que eu estou indo. Eu achei que eu ia falar muito mais. Quem me conhece sabe que eu falo demais, né? João Vitor, como ficam os casos das empresas que pagam antecipado os seus tributos ali? Que aí eu acredito que são as cotas que você está falando. Você pode gerar as cotas, nesse caso, lá no Cicalc, tem que ser no Cicalc, você emite lá, e após você emitir lá no Cicalc, você pode fazer normal, que na hora de chegar na DCTF Web, você vai vincular os pagamentos, tá? Mas é quanto a isso. Pode fazer dessa forma. Você só não pode fazer naqueles DARF antigos, né? Mas o do Cicalc, ele pode, tá? Pagamentos de impostos unificados, uma única arrecadação. E aí você está falando, exemplo, o RET, o Condicine, o TEF. Então, normal. Vai ter o campo lá. Quem é Condicine, quem é TEF, vai tudo informar no módulo lá dentro do MIT. Nós temos o campo, que é do RET e pagamentos unificados. Então, lá você vai poder fazer informar os seus débitos, e lembrando que o pagamento, por ele ser unificado, ele vai ter ali uma forma dentro do MIT de você gerar a guia, né? O DARF somente deles, tá? Normal, a apuração lá unificada. Tem caminhos lá dentro do MIT para isso. Já falei que são as cotas, né? Isso que eu acabei de falar das cotas. Estou tentando pegar perguntas aqui, gente, que não foram faladas aqui, né? As demais, eu já falei para quem chegou depois, então volta depois para assistir ali, porque eu trouxe para a gente otimizar o tempo e trazer aquelas perguntas que é diferente, né? Sem transmissão da DCTF Web de janeiro, dessa aqui da multa do MAIAD, eu já falei, não tem nenhum risco de multa do MAIAD, gente, se você for transmitir até dia 31/3, tá bom? Tranquilo, não tem multa. Agora, se for depois desse prazo, você tem. Lembrando que 31/3 você tem competência de janeiro e competência de fevereiro para transmitir.
Órgãos públicos, gente, órgãos públicos, vocês lembram que vocês estão na REINF, né? Com seus tributos, exceto as unidades gestoras de orçamento aí, elas têm informações aqui, vai precisar vir para cá. Agora, o órgão público, gente, vou falar do órgão público, sem fins lucrativos, entidades imunes, que são aquelas que estavam acostumadas a mandar o quê? Sem movimento no início do ano. Então, qual é a regra do sem movimento? A gente agora está na DCTF Web. Então, na DCTF Web, você vai mandar a informação. Se você não tem movimento lá no Meet, você não precisa mandar, porque você já mandou, pode ter mandado já pelo E-Social ou pela FD-REINF, então você não tem movimento de nada. Agora, vamos lá, prefeitura, ela manda sem movimento no início do ano. Só que ela não tem movimento na DCTF, mas ela tem movimento de folha no E-Social. Ela tem movimento na FD-REINF. Então, você vai precisar transmitir tua DCTF Web normal. Transmitir ela normal. A gente tem a obrigatoriedade daquelas empresas que são obrigadas na primeira vez ir lá transmitir. Então, vamos lá, estamos entrando lá no primeiro ano, dentro do MIT, que agora é a primeira competência. Então, essas empresas que são obrigadas, que elas têm a obrigatoriedade do MIT, ela vai lá no MIT e vai informar que não tem movimento. Se ela não tem informação, mandou a primeira vez, só essa vez, não precisa mais renovar isso, tá? Somente essa vez. Agora, cuidado com o DCTF Web. Uma coisa é MIT sem movimento, outra coisa é DCTF Web sem movimento, tá? E para as empresas, assim, vamos imaginar, a empresa apurou esse mês que não tem movimento. No outro mês ela teve movimento. Volta a lançar normal. Ela só não pode deixar no mês subsequente, exemplo, janeiro não tem movimento, mandou sem movimento. Fevereiro teve movimento, mandou com movimento. Aí, em março, você tem que mandar sem movimento, porque você já apontou que você tem movimento. Aí você tem que falar para eles que você não vai ter mais aquela informação, tá? O sistema vai ter integração com o Meet? Sim, já foi até soltado aí um layout, tá? Para que o sistema se adapte. É um arquivo de importação, gente, muito parecido lá com o que a gente já usava na DCTF Web. Alguns campinhos ali que o teu sistema vai ajustar, mas vai poder importar o arquivo direto do sistema, vai ter isso, tá? A gente vai enxergar essa informação dia 17, vai aparecer dentro da DCTF Web, lá um campo sinalizando o Meet. E aí é lá que você vai entrar e lá vai falar, importar, você pode importar vários arquivos, tá? É permitido importar vários arquivos lá dentro. Oi, Di, tá me ouvindo? Estou. Não tá, não. Não tá travando, não. Né? Fique em paz. Opa! Ai. Tá dando para escutar tudo. Tá dando até... É mais medo do que travamento, entendeu? Com certeza, né? Tá dando mais medo do que travamento. Com tanta informação aí, né? E você vê a quantidade de perguntas, eu tentei aqui responder, eu vi que muitas são repetidas, né? São as mesmas perguntas. Mas, gente, não tenha medo, porque, ó, eu vou trazer a frase que falaram no final da DIRF lá, que lembra quando tinham da Com? É verdade, é verdade. O João Paulo, mas o João Paulo colocou aqui, quem vai entregar o MIT, o DP ou o fiscal? Eu sabia que essa pergunta ia chegar. Eu sabia. Eu também tinha certeza que ela ia chegar a qualquer momento. Estava esperando a hora que ela ia chegar. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, é o que eu tenho conversado com várias empresas. Primeiro, assim, ó, a responsabilidade de falar que é do empregador, mas você está na responsabilidade assumindo essa função da informação. Eu entendo que agora chegou o momento das empresas entender a necessidade de ter um comitê do DP, do fiscal, da REINF, ali do contábil, para a gente entender todas essas obrigações aí. E falar responsabilidade do DP, gente, ou do fiscal, eu entendo que tem que ter um pai e uma mãe. Se vai ser o DP,
esse DP precisa se preparar para ele entender quais são essas informações. Também não dá para me colocar no colo de um departamento que nunca nem sequer ouviu falar sobre isso. Que a gente vai estar numa linha muito perigosa. Então, já pensou, você põe lá, não... E eu acredito que o pessoal do DP é o pessoal de raça, que você manda para eles e eles assumem, eles vão atrás, eles aprendem para fazer. Mas, gente, cuidado em relação a isso. Eu entendo que quem vai transmitir a DCTF Web tem que ser uma pessoa que conheça as funcionalidades dela. E que tenha não precisa ser especialista em todos os tributos, mas precisa ter um conhecimento das informações que podem estar vindo do MIT, da REINF, do E-Social, para ver se realmente está tudo ali dentro, porque, de repente, a pessoa transmitiu, mas, ao mesmo tempo, está retificando. Então, a gente tem que ter a comunicação dos setores, e não dá para falar assim, ó, eu vou fazer o meu, que é dia 15, e vocês se viram lá com os seus lá no dia 20, no dia 30. Aí, sabe que a pessoa fala, não, eu transmito o meu. Que aí vai acontecer isso, ó. Eu transmito o MIT, que o MIT é do fiscal. Eu transmito a REINF, que é do fiscal. Eu transmito o E-Social, que é do DP. E a DCTF Web? Ela não pode ficar largada, gente, porque o atraso da transmissão da multa do MAIAD. Gente, essa multa é alta. Vamos lembrar que a multa é 2%, limitado a 20% do total de contribuição. Então, agora eu não estou falando só de contribuição da folha. Eu estou falando das contribuições que vêm no MIT. Então, cuidado com isso. Alinha agora. Agora é o momento de vocês alinhar. Eu sempre fui a favor que setores, conversem, departamento, vocês têm que se conversar. É importante cada um entender o que cada um faz. Eu até coloquei ali no material algumas dicas sobre isso. De vocês criar uma estratégia perguntando o que cada um faz, como cada um faz, o porquê cada um faz aquilo, quais são os prazos que cada um tem que cumprir. Sabe por quê? Porque vocês vão alinhando para ver, então, peraí, isso aqui, você vai transmitir tal data, vai ser esse prazo? Então, quem vai estar na DCTF Web? Eu sei que tem que ter um pai e uma mãe. Não dá para deixar ela largada. Não é para deixar ela largada. Ela tem que ter o pai e uma mãe, uma vez que ela está recebendo informações de setores diferentes. E a mesma coisa eu falei quando veio o RET, porque tem informações do RET que não é o fiscal que apura, gente, que é o contábil. Se a gente falar de distribuição de lucro, é o contábil que apura. E quem acabou fazendo lá não foi o fiscal? Então, por isso que tem que ter um alinhamento dos setores, se conversar, gente. Tem que se conversar, tem que entender e definir quem vai. Porque é essa pessoa que vai acompanhar a entrega. Não deixe de transmitir, porque a multa, ela vem. E eu não vi até hoje a Receita, gente, impugnar uma multa de MAED. Nunca. Ela teve lá aquele momento, eu não sei se vocês vão lembrar, das empresas que era para ter transmitido sem movimento e não tinham transmitido. Vem com a gente e o seu almoço é por nossa conta. Edilene! Gente, olha... Deu ruim? Deu ruim aqui, acabou a energia. Meu Deus do céu! Aí eu tive que vir pegar pro celular, aí você sabe, acabou a energia, eu derrubei, fiz uma meleca aqui onde eu tô. Meu Deus do céu! Mas faz parte, né, gente? A gente está numa época aí, acho que vai chover. Acho que o sinal é que vai chover por aqui, mas tranquilo. Tranquilo. Gente, tá dando para vocês me acompanhar? Aí, Maurício, que eu vou pedir para você olhar as perguntas, porque eu estou do celular. Porque eu não estou nem no computador, né? Porque eu estou sem a energia aqui. Né? Você quer que eu compartilhe o seu material? Se você puder, porque na verdade eu já estava fazendo a finalização ali, eu queria só mostrar para o pessoal as obrigações que eles têm aí esse mês, tá, para cumprir ali, né? Calma aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha, pessoal, olha o esforço que a Edilene está fazendo para trazer a informação para vocês, tá? Cara, ó, esse é o momento que a gente vai colocar aquela palavrinha mágica no chat para agradecer ela, tá? Por esse esforço. Coloca aí no chat a palavrinha mágica que é show, certo? Show, né, Edilene?
Exatamente, show. E compartilhar, né, gente? Por favor. Compartilha aí que o pessoal precisa também escutar, porque está sendo bom para vocês, não está sendo? Então, imagina que para os outros também vai ser. Está sendo ótimo. Deixa só eu. Eu acho que dá para ser por aqui, ó. Calma aí. Compartilhar a tela. Se você não conseguir, não tem problema, porque o pessoal tem o material e eu vou explicando para eles. Luizão. Que aqui a cabeça funciona tudo, viu? Meu Deus do céu, eu gosto assim. Deixa eu ver aqui. Eu sei tudinho que estava lá. Vamos lá. Um dos slides lá, que tem as obrigações acessórias. Porque eu estava falando, que você fez até a pergunta em relação, ali, volta um pouquinho, que você falou assim, a quem vai transmitir? Aí, gente, aqui está para vocês o compartilhamento de obrigações acessórias que nós temos que entregar agora, nesse mês, no mês de fevereiro e no mês de março. E aí eu coloquei até por departamento. Então, nós temos FD Contribuição, para quem é obrigado a IPI e ICMS, tem ela aí para entregar. Nós temos a declaração de créditos presumidos de IPI. Nós temos a DCTF, PGD, com a apuração de dezembro. Eu tenho que entregar agora, em fevereiro. Nós temos o E-Social, FDREINF, temos a DIRB, com as informações do ano passado para entregar. Temos PGDAS. O MIT, ele foi prorrogado o prazo, mas não quer dizer que eu não tenha que já informar, porque é até dia 31 de março para entregar. A DCTF-Web é até 31 de março, mas se você tiver antes a informação, você já vai entregar antes, não vai esperar até lá. Nós temos DIRF, temos de MOMB, temos de MED, temos a E-Financeira, com as informações lá do semestre, nós temos DEFIS, e eu coloquei o do MEI, por quê? O MEI eu sei que é até o mês de maio, mas não tem, o MEI, por acaso, não faz apuração dele, não, do lucro dele? E se ele tem colaborador, porque a regra é, ele não precisa entregar informações, exemplo, da maquininha de cartão de crédito, se for só essa informação. Mas se ele tiver um outro fato gerador ali, ele vai ter que entregar. E se ele tem lá um funcionário, ele vai ter que entregar a DIF do funcionário. Então, ele já aproveita e faz aí, no pacote único, a declaração anual dele, para não deixar para maio. Até porque, março, quando abriu a declaração de imposto de renda, quem trabalha em escritório contábil sabe como é isso. A gente fica lotado de coisa e não e vem as declarações, você tem que atender cliente, olhar as documentações dele para ver se está tudo certo, para poder mandar ele trazer as documentações, conferir, você acaba perdendo bastante tempo com a declaração de imposto de renda. Quando terminar a declaração de imposto de renda, que é abril, maio a gente tem ali para entregar, mas tem as empresas que são obrigadas a entregar ECD, e aí ela já tem que estar no ritmo para exceder, principalmente aquelas que fazem parte de licitação, porque aí precisa entregar até antes a informação. E depois a gente vai ter o quê? A ECF. Então, até o meio do ano, gente, se prepare. Se prepare, porque nós temos muita coisa. Eu falo que a gente iniciou o ano com o pé no acelerador. E aí a gente vai até o meio do ano aí, bem puxado, bem corrido, mês de maio para o pessoal lá do departamento pessoal. Tem novas mudanças lá com a parte de SST. Então, tem muita coisa acontecendo e vocês precisam se atualizar. A Contimática está aqui exatamente fazendo esse evento. Eu gostei da ideia de vir aqui trazer a informação para manter vocês atualizados. Isso é uma preocupação com vocês, de manter vocês atualizados. Claro que falar que uma live ou um Descomplica você fazer em 2 horas, você consegue matar todas as dúvidas? Não. Tem muitas dúvidas aí. Aí, é claro, vocês têm um direcionamento para ir atrás, para buscar informação. Não deixe de fazer isso. No material, eu trago até dicas para vocês de como se preparar para essa mudança.
E uma delas é unir os setores e, por favor, encontre o pai e a mãe da DCTF Web. Ô, Ediane, ó, aí o pessoal está perguntando, eu vi perguntas aqui, o seguinte, ó, só para a gente entender, tá? Eu sei que só parte teórica aqui, mas só para eu entender, tá? E depois eu pego essa informação na Contimatic. Se o MIT e a DCTF Web de janeiro e fevereiro você entrega até 31/3, então assim que sair o sistema agora da Contimatic no final de fevereiro, dá para transmitir. Os dois, janeiro e fevereiro, certo? Então, o que vai acontecer? Dia 17/2, eles vão liberar o sistema. Então, você já vai poder escriturar as informações da competência de janeiro. Direto lá. Direto lá. Você pode usar o teu sistema para importar e quem vai fazer manual, fazer manual. Você já pode começar a mandar. Não precisa esperar até dia 31, porque ele falou até 31. Porque tem empresas que vão... até 31/3. Perfeito. Não quer dizer que você tem que entregar nessa data. É até lá. Então, se você já tiver as informações apuradas, transmite, meu amigo, não espera, porque é gov.br. E todo mundo sabe que ele cai, gente. Cai, fica com instabilidade, e aí é omissão. Vai dar omissão, porque você não vai conseguir cumprir o prazo. Antecipa. Target Soluções e Consultoria colocou aqui, o problema é que nosso sistema não ia disponibilizar nada para importar dentro da data. Muda para Contimatic, pô. É nóis, vem. Só vem. E outra coisa que eu queria falar também, Edilene, você que é uma referência no mercado fiscal, o pessoal que está colocando aqui, gente, tem muita coisa para fazer, tem muita mudança, não reclama que o ano que vem tem reforma tributária, nós vamos se encontrar aqui de novo. Entendeu? Janeiro e fevereiro do ano que vem, nós vamos encontrar aqui de novo falando de outras coisas. Um sofrimento de cada vez. Exatamente. Vamos ter reforma tributária aí. A gente já está estudando, trabalhando em cima disso, mas ano que vem a gente já começa a pegar mais firme. Eu já digo assim, quem puder já começar a estudar, comece desde já se preparar para a reforma tributária, porque também vai ser impactado isso aqui, gente. Exatamente. Não sei se vocês pararam para pensar, mas o MIT vai ser impactado com a reforma tributária. Ai, com certeza vai. Bora lá. Bora lá. Continuar. Aí foi umas dicas, estratégias, que é vocês saberem o que cada um faz, então é o que fazemos, como cada um faz e por que cada um faz. Porque quando você consegue entender o que cada um faz, como ele faz, entender os prazos que ele tem que entregar, aí você não vai ficar do outro lado reclamando, só fica para mim, fulano lá não faz nada. Mas tem que entender a dinâmica desse outro lado também. Por isso que a gente precisa entender a dinâmica de todos os lados. Porque a gente, cada vez mais, nós, contadores, estamos sendo mais exigidos. E hoje eu digo que somos os verdadeiros auditores, viu? A Receita Federal tem lá os auditores lá dentro, mas o verdadeiro somos nós. Sabe por quê? Porque a gente escritura a informação, a gente confere a informação antes de mandar. Então, precisa estar atento aí com todas essas informações. E aí, as dicas, né? De ter a equipe, monta uma equipe representando um de cada departamento, porque tem informações que impactam cada um deles. Tenha um checklist com tudo que tem que ser feito, prazo e retificação, por favor. Vai retificar, avisa todas as fontes que está retificando, porque senão dá malha fiscal, gente. É importante esse cuidado aí em relação a isso. Eu falo que o pessoal tem o espírito da retificação no corpo, por isso que... É isso. Não pode... Isso. Não pode. E aí é a questão de você organize todos os seus documentos, controlar essas escriturações, analise as informações que vocês estão escriturando. Não vá, é assim, sempre eu fiz assim, vai ser assim. Busque entender qual é aquela informação, sabe? Agora é a hora da gente olhar nossos processos, atualizar esses processos. Se atualize, porque eu falei no início, quem está se atualizando está na frente. Eu tenho feito live desde dezembro só falando sobre o MIT.
Então, aqueles pessoal que está me acompanhando já está se familiarizando com tudo que está acontecendo. Isso é importante, você ir atrás, tem diversos cursos para você ir aprender. Então, não vai naquela conversa. Ah, era assim, me ensinaram assim, eu vou fazer assim. Peraí, te ensinaram, mas entendo por que é assim. Porque a legislação muda toda hora. Olha aqui, ó. Quem esperava que o MIT ia vir para a DCTF Web? Em menos de 6 meses aconteceu. Então, tem que estar se atualizando, né? Manter atualizado as informações. Acho que agora o próximo slide só é as minhas considerações finais. Não sei se tem perguntas diferentes aí. Vamos lá. Suas considerações finais. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. E descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Está lá em Eclesiastes. Olha só, que da hora. Por que isso, gente? Né? Tem um propósito a gente estar aqui hoje, Maurício. Não foi à toa que nós estamos aqui. Ninguém está aqui à toa. Tem um propósito. Talvez você não descobriu ainda, mas você vai descobrir o propósito de você estar aqui quando você for entregar o MIT. Você vai entender por que você estava aqui hoje. E fazer o bem. Gente, está sendo bom para você a live? Está sendo bom o conteúdo? Então, por que você não compartilha com o seu amigo? Isso é fazer o bem. Levar a informação. Talvez você conhece pessoa que trabalha com você, que não está aqui, e fala, meu, assisti uma live sobre DIF, sobre o MIT, que foi muito bom, lá na Contimate. Compartilhe. Compartilha aqui, ó, segue lá, segue a gente. Segue o Maurício, segue eu aqui, por quê? Porque a gente tem sempre feito conteúdos bons lá dentro, para você estar sempre se mantendo atualizado. E, gente, o seu trabalho, por mais difícil que seja, porque todo trabalho é difícil, não existe nenhum trabalho fácil, mas todo ele é um presente de Deus na nossa vida. A gente estar aqui é um presente. Saiba que nós estamos aqui para administrar aquilo que Deus nos dá. Então, ele te deu na sua mão a incumbência de transmitir o MIT. Faça com perfeição, porque você não está fazendo para o empregador, mas você está honrando aquilo que Deus te deu, que é o trabalho. Então, essa é a minha consideração. Tudo a gente tem que ter um olhar mais profundo. A gente não está por aqui de passagem nesse mundo. Tem propósito para cada um. Eu tenho a minha missão. Minha missão é compartilhar conhecimento. E hoje eu estou aqui fazendo isso. Isso é um dom, que eu sei que nem todo mundo tem esse dom. Mas Deus me deu esse dom, mas não para ficar na gaveta. Você tem um dom, Deus te deu para não ficar na gaveta, mas para você compartilhar, para você utilizar ele. O meu dom é compartilhar conhecimento. Aí Deus vai me capacitando aqui, gente, para ter esses conhecimentos e passar. E eu quero que vocês façam o mesmo. Compartilhem essa live aqui, ó. Se você ainda não compartilhou, coloca aí no aviãozinho e manda ver compartilhando a live. Segue a Edilene Gaivota, tá aqui o QR Code do Instagram dela aí para você seguir, tá bom? Ou se você preferir, vai lá, @Edilene Gaivota, _contadora, né? No Instagram, você vai encontrar ela, tá aqui embaixo, aqui, ó. Segue, porque ela gera muito conteúdo para você, tá? Tem um monte de conteúdo dela lá, tem curso, tem as lives que ela participa, enfim, tem bastante coisa. O meu, Maurício Barros Contador, segue só de dó, para eu ver se eu chego um dia a ficar igual ela, entendeu? Só de dó, não tem problema. Maurício Barros Contador, tá bom? Edilene Gaivota lá no Instagram, segue ela, tá bom, pessoal? Edilene, pô, sei nem como eu vou te agradecer, cara. O que você fez aqui, você quebrou todas os recordes aqui, você e a Dai juntas aí, vocês quebraram todos os recordes. Foram quase 4.000 inscrições. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai impactar pelo menos 10.000 profissionais de contabilidade que vão receber as informações que você e a Dai, nossa amiga Dai, passaram aqui. Foi uma tarde prazerosa, iluminada e que vai ficar muito marcado na nossa memória. Muito obrigado por todo o esforço que você teve para concluir essa live com a gente, tá? Eu que agradeço a todos vocês por este momento, agradeço o convite, Maurício, a Cotimática, a todos vocês que estão me assistindo.
que estão aqui ao vivo e que vão assistir depois. Eu sei que eu não sanei todas as dúvidas, mas lá no meu Instagram vocês vão encontrar. E quem quer se aprofundar mais sobre o Meet, sobre o DCTF Web, e até mesmo entender a antiga DCTF PGD, vem comigo, eu vou estar dia 18 e 19 num curso ao vivo aí, falando tudo sobre ele, trazendo os detalhes dos tributos, porque entregar uma coisa, entender os tributos é outra parada aí mais complexa. Então, vem comigo que eu aguardo vocês lá. @Edilene Gaivota, _contadora lá no Instagram, você fica sabendo de tudo. Edilene, obrigado, não tem como agradecer você, tá? Eu espero que a gente faça outra live sobre o Meet, outra live sobre o DCTF Web, uma live sobre FD Reimp, que a galera tem muita dúvida também, enfim. Cara, 2025 vai ser o ano de conteúdo, vamos mudar a vida dessa galera? Vamos mudar? Vamos ser agente de transformação na vida dessa galera? Com certeza. Esse é o meu objetivo, minha missão. Obrigado, minha amiga. Beijo, bom voo para você, que eu sei que você vai viajar agora, né? Partiu, Gru! Partiu, Gru! Partiu, Gru! Obrigado, Edilene. Fica com Deus. Obrigada a todos Beijo, vocês. pessoal.